Ele tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Riu na cara dela na frente de todo mundo. Chamou sua sabedoria de crendice, sua fé de ignorância. Mas quando o destino bateu à porta, quando o choro do seu neto se calou no mundo, foi nas mãos dela, e só nelas, que a vida decidiu voltar. Essa é a história de um homem que aprendeu, tarde demais, que o verdadeiro poder não se compra, se recebe com humildade. Naquela manhã de sábado, a feira da vila transbordava de vida. As barracas de palha estavam cheias de frutas coloridas, ervas aromáticas e panelas de barro fumegantes. As crianças corriam entre os pés dos adultos, e os cães dormiam à sombra dos tambores de água. Ninguém esperava que aquele dia comum se tornasse o marco de uma transformação silenciosa, mas profunda. No centro da praça, sentada em um banquinho de madeira rachado, estava Dona Lúcia. Seus cabelos brancos estavam presos em um lenço azul escuro, e suas mãos, enrugadas como raízes antigas, seguravam um buquê de arruda e guiné. Ela não vendia nada além de sua presença e, às vezes, conselhos sussurrados em troca de um pão ou um copo de leite. As mulheres mais velhas da vila a respeitavam como se fosse uma árvore sagrada. Foi então que um carro preto e brilhante estacionou em frente à igreja, levantando uma nuvem de poeira que fez todos torcerem o nariz. Do veículo desceu Armando Valente, um dos homens mais ricos do estado, dono de fazendas, hotéis e até de um hospital privado na capital. Ele usava um terno impecável, sapatos italianos e um sorriso que parecia mais uma careta de superioridade. Armando vinha visitar seu único filho, que morava na vila com a esposa grávida de 8 meses. Ele queria garantir que tudo estivesse sob controle, especialmente o parto do neto, que ele já imaginava cercado de médicos, tecnologia e luxo. Para ele, aquele era o único jeito digno de trazer uma criança ao mundo. O resto era atraso, superstição, ignorância. Ao passar pela barraca de Dona Lúcia, Armando riu alto com um dos seguranças. Apontou para ela e disse que aquilo era uma vergonha para o século XXI. Disse que mulheres como ela deveriam estar em museus, não no meio de gente viva. As pessoas ao redor baixaram os olhos, mas Dona Lúcia apenas continuou arrumando suas folhas, como se já tivesse ouvido aquilo 1000 vezes antes. Mesmo assim, algo naquele riso ecoou mais alto do que o normal. Talvez porque todos na vila sabiam que a nora de Armando estava com complicações no parto. Talvez porque todos soubessem que, nos últimos anos, Dona Lúcia havia salvado mais vidas ali do que qualquer ambulância conseguiria alcançar. Talvez porque, no fundo, até os mais arrogantes sentem quando cruzam com algo maior do que entendem. A nora de Armando, Clara, era uma moça tímida e sensível. Tinha olhos grandes, voz suave e um jeito de ouvir o mundo com o coração. Desde pequena, ela admirava Dona Lúcia, que uma vez a consolara depois de perder um passarinho. Agora, grávida e com medo, ela havia pedido em segredo à parteira que rezasse por seu bebê. Mas Armando proibiu. Ele exigiu que Clara fosse levada ao hospital da capital assim que o parto começasse. Mandou até uma ambulância particular esperar na garagem da fazenda. Ele não aceitava riscos, nem incertezas, nem mãos que não tivessem diplomas pendurados em paredes de mármore. Para ele, segurança era sinônimo de controle. E o mundo de Dona Lúcia não podia ser controlado. Mas o universo tem seu próprio ritmo. E às vezes, ele escolhe o momento exato para mostrar aos poderosos que o verdadeiro poder não está em bancos, títulos ou contas offshore. Está nas mãos que sabem acolher, nas vozes que sabem acalmar e nos corações que não julgam. Naquela noite, enquanto Armando dormia em sua suíte com ar-condicionado e cortinas blackout, a nora entrou em trabalho de parto. As contrações vieram fortes e rápidas. O carro da ambulância não ligava. O celular não tinha sinal. E o bebê decidirá que era hora de nascer, ali, naquela casa simples, sob a luz de velas e o olhar silencioso da lua. Clara gritava, agarrada ao lençol suado, com os olhos cheios de pavor. O marido, Leonardo, corria pela casa sem saber o que fazer. Ele ligava para o pai dezenas de vezes, mas Armando não atendia. O hospital estava a mais de 2 horas de estrada de chão, e a situação pedia urgência que não podia esperar. Leonardo, em desespero, lembrou-se de Dona Lúcia. Sabia que ela vivia na beira do riacho,
atrás do terreiro da Dona Marta. Não pensou duas vezes. Calçou as botas e saiu correndo pela noite, com o coração batendo mais forte do que os tambores de São João. O caminho era escuro, cheio de buracos e sombras que pareciam olhar para ele. Quando bateu na porta de madeira da parteira, ela já estava acordada, como se tivesse sentido a aflição da moça grávida no vento. Abriu a porta com uma vela na mão e os olhos calmos. Não fez perguntas. Apenas pegou seu pano limpo, um frasco de óleo de alfavaca e seu rosário de sementes pretas. O caminho de volta foi feito em silêncio. Dona Lúcia caminhava com passos firmes, como se a terra a empurrasse para a frente. Leonardo a seguia em respeitoso temor, sentindo que aquela mulher carregava mais do que ervas e sabedoria. Ela carregava uma força antiga, invisível, mas real como o ar que respiramos. Ao chegarem, Clara já estava ofegante, com a pele pálida e os lábios arroxeados. Dona Lúcia aproximou-se, ajoelhou-se ao lado da cama e colocou a mão em sua testa. Sussurrou algo baixo, uma oração em língua que ninguém entendia, mas que fez Clara respirar mais fundo, como se tivesse sido abraçada por algo maior. Enquanto preparava o quarto com toalhas quentes e água fervida com folhas de louro, Dona Lúcia instruía Leonardo a acender 7 velas brancas nos cantos do quarto. Não era magia, nem teatro. Era simbolismo que acalmava a alma e abria caminho para o corpo fazer o que sabia fazer desde o início dos tempos. O tempo parecia ter parado. O vento lá fora uivava como um lamento antigo. Os grilos haviam se calado. Até os cães pararam de latir. Era como se a própria natureza estivesse em oração, esperando o nascimento daquela criança que carregaria em si o destino de muitos. Dona Lúcia não se apressava. Movia-se com a precisão de quem já viu milhares de almas cruzarem o véu entre o mundo espiritual e o material. Suas mãos eram firmes, mas gentis. Seus olhos, atentos a cada suspiro, cada contração, cada mudança no tom da voz de Clara. Leonardo observava tudo com lágrimas nos olhos. Sentia-se inútil, pequeno, mas também tocado por algo que nunca havia sentido antes. Era a humildade, era a fé, era o reconhecimento de que nem tudo pode ser comprado, nem tudo pode ser controlado, nem tudo pode ser explicado. Foi então que, no auge da madrugada, o bebê veio. Não com choro, mas com um silêncio tão profundo que fez todos prenderem a respiração. Dona Lúcia segurou a criança com as 2 mãos, olhou para o teto e disse: Espírito, entra. Coração, bata. E, como que obedecendo, o menino soltou um grito fraco, mas vivo. O amanhecer trouxe uma luz dourada que banhou o quarto onde o menino agora dormia nos braços da mãe. Clara sorria cansada, mas em paz. Leonardo, de joelhos ao lado da cama, beijava as mãos de Dona Lúcia com gratidão que não cabia em palavras. A vila toda já sabia do milagre. Mas Armando Valente ainda não sabia de nada. Ele acordou tarde, como de costume, com o cheiro de café francês e o jornal dobrado sobre a mesa de mármore. Seu celular estava cheio de mensagens, mas ele só leu a do filho quando o mordomo insistiu. A primeira reação foi de raiva. Se essa história está tocando seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal Velha Parteira. Aqui, não contamos apenas histórias, revelamos verdades esquecidas pela alma moderna. Cada like ajuda a levar essa sabedoria ancestral a mais pessoas que, como você, ainda acreditam que o perdão transforma, a humildade salva e a espiritualidade cura. Como assim o menino nasceu aqui? Por que não foram ao hospital? Quem ajudou no parto? Disparou ele, batendo o punho na mesa. Quando soube que foi Dona Lúcia, a velha parteira da feira, seu rosto ficou vermelho de fúria. Ele xingou o filho, ameaçou processar a parteira e prometeu levar o neto imediatamente para exames em São Paulo. Armando chegou à casa do filho com um carro cheio de médicos, enfermeiras e equipamentos portáteis. Queria provar que aquele nascimento caseiro foi um erro perigoso. Queria mostrar que a ciência moderna era superior a qualquer reza. Mas, ao ver o neto nos braços da nora, calmo e saudável, sua certeza vacilou. O pediatra particular, após examinar a criança, disse que o menino estava perfeito. Mais do que isso, estava mais tranquilo do que a maioria dos recém-nascidos que vira na UTI neonatal. Armando franziu a testa. Não era aquilo que ele esperava ouvir.
Seu mundo, baseado em números e certezas, começou a rachar. Dona Lúcia, por sua vez, não estava mais na casa. Tinha ido embora antes do amanhecer, deixando apenas um pano limpo com um ramo de espada de São Jorge sobre a mesa. Ninguém soube ao certo quando ela saiu, nem por onde foi. Era como se tivesse desaparecido com o orvalho da madrugada. Armando insistiu em levar o menino para a capital. Mas Clara se recusou. Pela primeira vez na vida, ela desobedeceu ao sogro com uma firmeza que surpreendeu a todos. Disse que o menino tinha nascido sob a proteção de Dona Lúcia e que não sairia dali enquanto sentisse que ele ainda precisava daquela energia. Leonardo, antes submisso, agora apoiava a esposa. Algo havia mudado nele também. Ele havia visto o impossível acontecer com simplicidade. Tinha testemunhado que o amor, a fé e a sabedoria ancestral podiam fazer o que o dinheiro nunca conseguiria, acolher a vida no seu momento mais frágil. Armando, sozinho em seu carro de luxo, voltou para a capital com um nó no peito. Não era raiva, nem orgulho ferido. Era confusão. Era a sensação de que, apesar de ter tudo, faltava algo essencial em sua vida. Algo que ele zombara na feira, sem perceber que estava zombando de si mesmo. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou olhando para o teto, lembrando do riso fácil que dera na feira. Lembrando do olhar calmo de Dona Lúcia, que não se abalou com sua arrogância. E, pela primeira vez em décadas, sentiu vergonha. Uma vergonha silenciosa, que não se expressa em palavras, mas em lágrimas que não caem. Nos dias seguintes, Armando tentou se convencer de que tudo não passará de uma coincidência. Afinal, muitos bebés nascem em casa, pensou ele. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais a imagem da parteira lhe assombrava. Ele começou a sonhar com mãos enrugadas segurando um bebê envolto em luz. Clara, por sua vez, passava os dias cuidando do filho, que receberá o nome de Miguel. Ela contava histórias de Dona Lúcia para ele, mesmo que ele ainda não entendesse. Dizia que ele devia sua vida àquela mulher sábia, e que um dia ele precisaria aprender a ouvir o silêncio como ela ouvia. Leonardo, inspirado, começou a frequentar a casa de Dona Lúcia. Levava cestas de frutas, lençóis limpos e às vezes, apenas sua presença. Ele queria aprender. Não para se tornar parteiro, mas para entender o que havia acontecido naquela noite. Dona Lúcia o recebia com chá de boldo e palavras breves, mas cheias de significado. A vila inteira falava sobre o nascimento de Miguel. Algumas pessoas diziam que foi um milagre. Outras, que Dona Lúcia tinha domingo, nenhuma delas duvidava de seu poder. Até os mais céticos agora olhavam para ela com respeito silencioso, como se ela fosse guardiã de um segredo antigo. Armando, em sua mansão, sentia-se cada vez mais vazio. Tinha quadros caros nas paredes, mas nenhum sorriso verdadeiro. Tinha contas bancárias cheias, mas o coração seco. Começou a questionar o que realmente importava. Será que riqueza sem sabedoria é riqueza? Será que sucesso sem conexão é sucesso? Certo dia, ele decidiu voltar à vila. Não com o carro blindado, mas com um sedã simples. Vestiu roupas comuns, sem marcas visíveis. Queria ver Dona Lúcia sem o peso do seu nome, do seu status, do seu dinheiro. Queria, pela primeira vez, ser apenas um homem diante de uma mulher sábia. Encontrou-a sentada sob a amendoeira, descascando mandioca. Ela olhou para ele sem surpresa, como se já esperasse sua vinda. Não disse nada. Apenas apontou para uma pedra ao seu lado. Armando sentou-se, sem saber por onde começar. As palavras que tinha ensaiado na viagem desapareceram. Dona Lúcia continuou seu trabalho em silêncio. O vento balançava as folhas, e o canto dos pássaros preenchia o espaço entre os dois. Era um silêncio que falava mais do que discursos. Armando sentiu uma paz que não conhecia desde a infância, quando sua avó rezava com ele antes de dormir. Por fim, ele sussurrou: "Obrigado." Não por salvar o neto, mas por não o ter humilhado quando teve a chance. Dona Lúcia apenas acenou com a cabeça e disse: "A humilhação não cura. O amor cura. E o amor exige humildade." Armando engoliu seco. Sentiu que aquelas palavras eram um presente que ele não merecia, mas que precisava. Voltou para casa com um vaso de barro pequeno que ela lhe deu, com uma muda de arruda.
Disse para colocar na janela do quarto do neto. Ele obedeceu. E, pela primeira vez, não por obrigação, mas por fé. Com o passar das semanas, Armando começou a mudar. Deixou de frequentar eventos de luxo e passou a visitar a vila com mais frequência. Levava leite em pó, fraldas e até um gerador de energia para a casa de Dona Lúcia, que sempre aceitava com um simples agradecimento. Miguel crescia saudável e calmo. Tinha olhos profundos, como se já tivesse vivido outras vidas. Clara notava que, sempre que o vento soprava do leste, o menino sorria sem motivo aparente. Ela acreditava que era o espírito de Dona Lúcia passando por perto, velando por ele. Leonardo, agora mais presente, decidiu abrir uma pequena oficina de conserto de ferramentas agrícolas. Queria contribuir com a vila, não apenas viver nela. Começou a ensinar os jovens a consertar, não apenas substituir. Era uma nova filosofia, inspirada na simplicidade de Dona Lúcia. Armando, por sua vez, doou parte de suas terras para uma cooperativa de mulheres da região. Queria que elas tivessem autonomia, dignidade e acesso a cuidados dignos no parto. Inclusive, contratou parteiras tradicionais para trabalhar em parceria com médicos em um posto de saúde que ele mesmo financiou. Dona Lúcia, mesmo com a idade avançada, aceitou coordenar o núcleo de saberes tradicionais. Ensinar outras mulheres a ler os sinais do corpo, a preparar chás, a rezar com o coração aberto. Disse que a sabedoria não é propriedade de ninguém, mas pertence à terra e ao tempo. Armando nunca mais riu de ninguém por sua simplicidade. Aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se entrega. Passou a ouvir mais do que falar, a observar mais do que julgar. E, aos poucos, começou a ser chamado não de um milionário, mas de o avô de Miguel. Certa vez, em uma roda de conversa na praça, uma jovem perguntou a Dona Lúcia como ela conseguia perdoar quem a humilhava. Ela olhou para Armando, que estava sentado ao fundo, e disse: o perdão não é para o outro. É para a alma de quem perdoa. Libertar o outro é libertar a si mesmo. Armando ouviu e sentiu um peso sair dos ombros. Entendeu que, até aquele momento, ele carregava consigo a vergonha de sua própria arrogância. Mas, ao ser perdoado sem merecer, foi dado a ele o dom de recomeçar. E recomeçar com humildade é o maior recomeço que existe. Miguel, aos 6 meses, teve sua primeira febre alta. Clara, em pânico, ligou para o hospital. Mas, antes de sair, lembrou-se do vaso de arruda na janela. Pegou algumas folhas, fez um chá leve e um banho morno. A febre baixou em menos de 1 hora. Ela chorou de gratidão. Naquela noite, Armando foi à casa de Dona Lúcia. Não levou nada, apenas seu coração aberto. Sentou-se ao seu lado e disse: ensine-me. Ela sorriu, como se esperasse por aquelas palavras desde o dia da feira. E assim começou uma nova jornada. Os meses se transformaram em anos. Miguel cresceu com os pés na terra e os olhos no céu. Aprendeu a plantar, a ouvir o canto dos pássaros, a respeitar os ciclos da natureza. Sua sensibilidade era notável, e as crianças da vila o seguiam como se ele tivesse um dom especial. Armando, agora com cabelos brancos, frequentava as aulas de Dona Lúcia com os jovens da vila. Aprendia sobre ervas, sobre parto humanizado, sobre o valor do silêncio. Muitos achavam estranho ver um homem tão rico sentado no chão de terra, mas ele dizia que ali encontrara o que procurava a vida inteira. Clara tornou-se parteira também. Estudou, fez cursos, mas nunca abandonou os ensinamentos de Dona Lúcia. Dizia que a ciência e a tradição podiam andar juntas, como 2 rios que se encontram sem perder sua essência. Sua casa virou um ponto de referência para gestantes de toda a região. Leonardo, com sua oficina, empregava dezenas de jovens. Criou um sistema de troca. Quem não tinha dinheiro podia pagar com trabalho na comunidade. Sua filosofia era simples: nada se perde, tudo se transforma. Era uma lição que aprenderá na noite do nascimento de Miguel. Dona Lúcia, embora mais frágil, ainda caminhava com dignidade. Seus olhos brilhavam com a sabedoria de quem viu séculos passarem. Ela dizia que o mundo estava mudando, mas que a essência humana permanecia a mesma. Precisamos uns dos outros. Precisamos de cuidado, de respeito, de amor.
Armando vendeu boa parte de seus bens na capital. Comprou uma casa simples na vila, com varanda para tomar café da manhã vendo o nascer do sol. Dizia que queria viver seus últimos anos onde a vida verdadeira acontecia. Seus sócios o chamavam de louco, mas ele apenas sorria. Certa manhã, Dona Lúcia não apareceu para a roda de ensinamentos. As mulheres foram até sua casa e a encontraram deitada, com um sorriso sereno no rosto. Ela havia partido em paz, como uma folha que cai sem barulho. O luto tomou conta da vila, mas também a gratidão. Armando chorou como nunca havia chorado. Não por perda, mas por reconhecimento. Ele entendeu que Dona Lúcia não era apenas uma parteira. Era uma guardiã, uma ponte entre o mundo material e o espiritual. E ele tivera o privilégio de cruzar seu caminho. Miguel, mesmo sendo apenas uma criança, sentiu a ausência. Mas também sentiu a presença. Disse à mãe que Dona Lúcia agora estava em todos os ventos, em todas as ervas, em todos os nascimentos. Clara abraçou o filho e chorou, sabendo que ele carregava algo especial. No velório, Armando falou pela primeira vez em público sem usar palavras de poder ou riqueza. Disse apenas: "Ela me ensinou que o maior milagre não é salvar uma vida, mas transformar um coração." E todos na vila, ricos ou pobres, entenderam. Após a morte de Dona Lúcia, a vila decidiu criar uma escola de saberes tradicionais em sua homenagem. Armando doou o terreno, Clara coordenou o projeto e Leonardo construiu o prédio com madeira de reflorestamento. O nome escolhido foi Casa de Lúcia. Miguel, mesmo criança, ajudava nas atividades. Plantava ervas no jardim medicinal, contava histórias para os visitantes e sempre carregava consigo um pequeno rosário de sementes pretas, igual ao de Dona Lúcia. As pessoas diziam que ele era a continuação dela, não em carne, mas em espírito. Armando, agora com mais de 70 anos, dedicava suas manhãs a ensinar os jovens sobre ética, respeito e responsabilidade social. Dizia que o verdadeiro legado não é o que se deixa, mas o que se planta. E ele queria plantar homens e mulheres melhores. Clara tornou-se referência nacional em parto humanizado e integração entre medicina tradicional e moderna. Foi convidada para palestrar em universidades, mas sempre voltava para a vila. Dizia que seu lugar era ali, onde tudo começou com um ato de fé e coragem. Leonardo criou um programa de oficinas gratuitas para adolescentes em situação de risco. Ensinava não só a consertar máquinas, mas a consertar vidas. Dizia que cada peça quebrada tem valor, assim como cada ser humano. Era uma lição que aprenderá na própria pele. A casa de Lúcia passou a receber visitantes do mundo todo. Médicos, antropólogos, estudantes de filosofia. Todos queriam entender como uma mulher simples havia transformado tantas vidas. Mas quem chegava com arrogância ia embora sem respostas. A sabedoria só se revela a quem se inclina. Miguel, aos 12 anos, salvou a vida de uma menina que engasgara com uma semente durante uma roda de contação de histórias. Usou uma manobra que aprenderá em um curso de primeiros socorros, mas também rezou, como Dona Lúcia faria. A menina se recuperou, e a história se espalhou. Armando, ao saber, olhou para o céu e disse: "É ele. É a continuação." Sentiu que sua missão estava cumprida. Não era mais o milionário arrogante da feira. Era o avô de um menino que unia ciência, fé e compaixão. E isso valia mais do que todos os seus bens. Certa noite, durante uma tempestade, a energia caiu em toda a vila. Todos correram para a casa de Lúcia, onde Miguel acendeu velas e começou a contar a história de Dona Lúcia e do milionário que riu, mas foi salvo. As crianças ouviram em silêncio, como se estivessem recebendo uma bênção. Naquela noite, Armando adormeceu com um sorriso nos lábios. Sonhou com Dona Lúcia, que lhe entregava um menino recém-nascido e dizia: "Agora você entendeu. A vida não se compra. Se recebe com humildade." Anos depois, Miguel se formou em medicina, mas escolheu voltar para a vila. Abriu uma clínica integrativa, onde médicos e parteiras trabalhavam lado a lado. Seu lema era: "O corpo cura, mas a alma precisa ser acolhida." Armando, já com mais de 80 anos, vivia na varanda de sua casa, observando a vida passar. Seus netos corriam pelo quintal, e ele contava histórias de como a vila mudou graças a uma mulher sábia.
Ninguém mais duvidava dele. Todos viam a transformação em seus olhos. Clara continuava ativa, agora ensinando parteiras jovens. Dizia que o parto é um ato sagrado, não um procedimento médico. Mas também defendia o uso da tecnologia quando necessário. Sua abordagem equilibrada inspirava profissionais do mundo inteiro. Leonardo havia se tornado prefeito da vila. Não por ambição, mas por amor. Sua gestão foi marcada por respeito à tradição, sustentabilidade e inclusão. Ele construiu um centro de parto natural, com o apoio do governo estadual, mas com a alma da Casa de Lúcia. A Casa de Lúcia agora era um instituto reconhecido. Recebia verbas internacionais, mas mantinha sua simplicidade. Nada de placas de mármore, apenas paredes de barro e telhado de palha. A sabedoria ali ensinada era gratuita, porque o verdadeiro saber não tem preço. Miguel, em uma entrevista, foi perguntado o que o motivava. Respondeu: minha avó parteira me ensinou que cada vida é um milagre. Meu avô milionário me ensinou que o perdão transforma. Meu pai me ensinou que as mãos que constroem são mãos que curam. Armando, ao ouvir a entrevista no rádio da vila, chorou baixinho. Sentiu que sua vida, antes vazia de sentido, agora tinha um propósito claro: ter sido testemunha e instrumento de uma mudança maior do que ele mesmo. Certa manhã, Miguel encontrou seu avô sentado sob a amendoeira, onde Dona Lúcia costumava ficar. Armando segurava o vaso de arruda, que ainda florescia. Disse ao neto: ela sabia que eu precisava dela mais do que o bebê. Miguel abraçou o avô e respondeu: ela sabia que o mundo precisava de homens como você, transformados. A vila cresceu, mas não perdeu sua essência. A feira continuava acontecendo todos os sábados, e no lugar onde Dona Lúcia sentava, agora havia um banco de madeira com uma placa simples. Aqui sentava a sabedoria que não se compra. Armando, em seus últimos dias, pediu para ser enterrado perto da amendoeira. Não com luxo, mas com flores silvestres e um vaso de arruda sobre a terra. Disse que queria estar onde pudesse ouvir as histórias que Miguel contaria sobre ele e Dona Lúcia. Quando Armando faleceu, a vila inteira compareceu ao enterro. Médicos, fazendeiros, políticos, crianças, idosos, todos unidos pelo respeito a um homem que, apesar de tudo, soube se curvar diante do que era maior que ele. Miguel fez um discurso curto. Disse que seu avô não era perfeito, mas foi corajoso o suficiente para mudar. Ele riu da sabedoria, mas teve a humildade de reconhecê-la quando ela salvou sua família. Isso é raro. Isso é nobre. Clara plantou uma árvore ao lado da sepultura de Armando. Uma muda de amendoeira, igual à que dava sombra à casa de Dona Lúcia. Disse que as raízes dos dois agora se entrelaçavam na terra, assim como suas almas se entrelaçaram em vida. Leonardo instituiu o Dia da Humildade na vila, comemorado no aniversário do nascimento de Miguel. Nesse dia, todos são convidados a ouvir, não falar, a servir, não exigir, a agradecer, não reclamar. É um dia de silêncio, partilha e reflexão. A Casa de Lúcia passou a incluir no currículo uma unidade chamada A Lição do Milionário. Os alunos aprendem que o maior obstáculo ao crescimento espiritual não é a pobreza, mas a arrogância. E que o perdão é a chave para a libertação interior. Miguel, agora com 30 anos, casou-se com uma mulher da vila que também era parteira. Tiveram uma filha, a quem deram o nome de Lúcia. A menina nasceu na casa de Lúcia, com Clara e Miguel ao lado, e o parto foi assistido por 3 gerações de mulheres sábias. Armando, em seus últimos testamentos, deixou toda a sua fortuna para a casa de Lúcia e para os projetos sociais da vila. Mas fez uma condição: que nada fosse feito em seu nome. Queria que o legado fosse de Dona Lúcia, não dele. Ela foi a verdadeira rica, escreveu. As pessoas da vila nunca esqueceram a história. Contavam para os netos, que contavam para os bisnetos. A moral era sempre a mesma: nunca subestime uma alma sábia, porque ela pode te salvar quando você menos esperar e de um jeito que você não imagina. Miguel, em uma de suas palestras, disse que a ciência cura doenças, mas a espiritualidade cura o ser humano. E que, na noite do seu nascimento, ele recebeu os 2 presentes, o da medicina moderna, que seu avô representava, e o da sabedoria ancestral, que Dona Lúcia encarnava. A vila,
Antes esquecida no mapa, tornou-se um símbolo de integração, respeito e sabedoria. E tudo começou com um riso na feira, um parto à meia-noite e uma velha parteira que sabia que o amor é a maior força do universo. Parte 10. Hoje, a casa de Lúcia é um farol para quem busca equilíbrio entre razão e intuição. Médicos vêm aprender com parteiras. Parteiras vêm aprender com médicos. Todos saem transformados, porque lá se ensina que curar é um ato de amor, não de poder. Miguel, já com cabelos brancos, senta-se todas as manhãs sob a amendoeira. Observa as crianças brincando, as mulheres colhendo ervas, os jovens aprendendo. Sabe que o legado de Dona Lúcia e de seu avô vive não em monumentos, mas em atitudes. Clara, com mais de 80 anos, ainda recebe gestantes em sua casa. Suas mãos tremem um pouco, mas seu olhar continua firme. Diz que cada bebê que nasce é uma promessa de que o mundo ainda pode ser bom, se soubermos acolher com humildade. Leonardo, agora viúvo, dedica seu tempo a escrever livros sobre ética e trabalho comunitário. Seu lema é: construir o mundo com as mãos, mas com o coração aberto. Sua obra é usada em escolas de todo o país. A história do milionário e da parteira virou lenda, mas também virou verdade. Porque toda lenda que ensina humildade, perdão e respeito carrega em si uma semente de realidade. E essa semente floresce onde há terra fértil. Ninguém mais ri das velhas sabedorias. Pelo contrário, os jovens as buscam com sede. Sabem que, em tempos de crise, não são os bancos que salvam, mas as mãos que sabem cuidar, as vozes que sabem consolar, os corações que sabem perdoar. A Feira da Vila hoje tem um espaço dedicado à memória de Dona Lúcia. Lá, as mulheres mais velhas se reúnem para ensinar as mais novas sobre ervas, parto, luto e celebração. É um círculo que nunca se fecha, porque a sabedoria é viva. Miguel, ao completar 60 anos, reuniu todos os moradores para uma grande roda. Disse que queria contar a história verdadeira, não a lenda. Contou sobre o medo de sua mãe, o desespero de seu pai, o riso de seu avô e o silêncio de Dona Lúcia. E terminou dizendo: a humildade é o berço da grandeza. A vila aplaudiu, não com palmas, mas com um silêncio profundo. Um silêncio que dizia: entendemos. E, naquele silêncio, todos sentiram a presença de Dona Lúcia e de Armando, agora unidos não por riqueza ou pobreza, mas por redenção. E assim, a história continua. Não em livros, mas em vidas. Porque toda vez que alguém escolhe o respeito em vez do julgamento, o perdão em vez do rancor, e o amor em vez do medo, a velha parteira sorri em algum lugar, e o milionário, finalmente, descansa em paz.